A paz, meus irmãos, graças a Deus, glórias ao Senhor. Mais um dia o Senhor nos proporciona e estamos chegando para mais um dia no nosso canal Jornada da Leitura da Bíblia. Vamos, irmãos, continuar caminhando firmes no nosso propósito e no nosso objetivo de ler a Santa Palavra de Deus todo este ano. Estamos avançando capítulo após capítulo, dia após dia, caminhando junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia, na leitura da palavra do Senhor, alimentando a nossa alma, o nosso espírito e nos fortalecendo no Senhor dia após dia, porque esta palavra é o manar dos céus para a nossa vida, para a nossa alma. Podemos estar fortalecidos e nutridos pela graça do Senhor, através da palavra do Senhor. Então, irmãos, graças a Deus por sua presença aqui. Você que está chegando agora, que está conhecendo agora o nosso canal, seja bem-vindo em nome de Jesus. Venha fazer parte deste exército de leitores da Bíblia. Nós queremos estar semeando aqui o amor pela palavra de Deus, cultivando esse amor numa leitura diária, todos os dias buscando a presença do Senhor através da sua palavra. Meus irmãos, vamos lá, estamos no livro de 1 Reis e hoje estaremos lendo os capítulos 9, 10 e 11. Deus nos abençoe nesse momento. Amém? 1 Reis, capítulo 9. Depois que Salomão acabou de construir o templo e o palácio real e tudo mais que havia planejado construir, o Senhor Deus apareceu outra vez a ele como havia aparecido em Gibeão. O Senhor lhe disse: Eu ouvi a sua oração e o pedido que você fez na minha presença. Declarei santo este templo que você construiu como lugar onde seria adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. Se você me servir com um coração sincero e honesto, como Davi, o seu pai, serviu, e se obedecer às minhas leis e ordens e fizer tudo o que eu mandar, então eu cumprirei a promessa que fiz a Davi, o seu pai, quando lhe disse que Israel sempre seria governado pelos descendentes dele. Mas se você ou os seus descendentes deixarem de me seguir, se desobedecerem às leis e aos mandamentos que eu lhes dei, e se adorarem e servirem outros deuses, então eu arrancarei Israel, o meu povo, da terra que lhe dei. E também abandonarei este templo que separei para ser o lugar onde devo ser adorado. Aí todos os povos vão desprezar e zombar de Israel. Este templo virará um monte de ruínas, e todos os que passarem por perto dele ficarão chocados e espantados e perguntarão: por que foi que Deus fez isto com esta terra e com este templo? E a resposta será: foi porque os israelitas abandonaram o Senhor seu Deus, que tirou os antepassados deles do Egito. Eles seguiram outros deuses e os adoraram e os serviram. Foi por isso que o Senhor fez com que toda esta desgraça caísse sobre eles. Salomão levou 20 anos para construir o templo e o seu palácio. O rei Irão, da cidade de Tiro, havia fornecido a ele toda a madeira de cedro e de pinho e todo o ouro que ele precisou para esse trabalho. Depois que terminaram as obras, Salomão deu a Irão 20 cidades na região da Galileia. Irão foi vê-las e não gostou delas. Aí disse a Salomão:
Então são estas as cidades que você me deu, meu irmão? Por isso aquela região é chamada até hoje de Cabul. Irão havia mandado para Salomão mais de 4.000 quilos de ouro. O rei Salomão usou trabalhadores forçados para construir o templo e o seu próprio palácio, para aterrar o lado leste da cidade e para construir as muralhas de Jerusalém. Também usou esses trabalhadores para reconstruir as cidades de Azor, Megido e Gézer. Faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado a cidade de Gézer, matando os seus moradores, que eram cananeus, e pondo fogo na cidade. Depois que o rei do Egito tinha dado Gézer como presente de casamento à sua filha, quando ela casou com Salomão, e Salomão reconstruiu a cidade, usando os seus trabalhadores forçados, Salomão também reconstruiu Bet-Horon de Baixo, Baalate e Tadmor no deserto de Judá. Ainda reconstruiu as cidades onde armazenava mantimentos, as cidades onde ficavam os seus cavalos e carros de guerra, e tudo mais que ele quis construir em Jerusalém, no Líbano e em outras partes do seu reino. Para esse trabalho forçado, Salomão usou os descendentes do povo de Canaã, que os israelitas não haviam matado quando conquistaram o seu país. Entre esses trabalhadores forçados estavam amorreus, heteus, perizeus, heveus e jebuseus, e os descendentes deles continuam escravos até hoje. Nenhum israelita foi obrigado a trabalhar como escravo. Os israelitas serviam como soldados, oficiais, comandantes, capitães de carros de guerra e cavaleiros. 550 oficiais estavam encarregados dos trabalhadores forçados, que eram usados nas várias construções de Salomão. Salomão aterrou o lado leste da cidade, depois que a sua esposa, a filha do rei do Egito, se mudou da cidade de Davi para o palácio que Salomão havia construído para ela. 3 vezes por ano, Salomão oferecia sacrifícios a serem queimados e ofertas de paz no altar que ele havia construído para Deus, o Senhor. Ele também queimava incenso ao Senhor. E assim, Salomão terminou a construção do templo. O rei Salomão também construiu uma frota de navios em Ezion-Geber, que fica perto de Elate, no Golfo de Acaba, no país de Edom. O rei Irão mandou alguns marinheiros competentes da sua frota de navios para navegarem junto com os homens de Salomão. Eles foram até a terra de Ofir e trouxeram para Salomão mais de 14.000 quilos de ouro. 1 Reis, capítulo 10. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e foi até Jerusalém a fim de pô-lo à prova com perguntas difíceis. Ela chegou com um grande grupo de servidores e também com camelos carregados de especiarias, pedras preciosas e uma grande quantidade de ouro. Quando se encontrou com Salomão, ela lhe fez todas as perguntas que pôde imaginar. Ele respondeu a todas. Não houve nenhuma que fosse difícil demais para ele responder. A rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão e viu o palácio que ele havia construído. Ela viu a comida que era servida na mesa dele, viu os apartamentos dos seus altos funcionários, a organização do pessoal que trabalhava no palácio e os uniformes que eles usavam. Viu os empregados que os serviam nas festas e os sacrifícios que ele oferecia no templo.
Isso tudo a deixou de boca aberta e muito admirada. Então ela disse ao rei Salomão: tudo aquilo que eu ouvi no meu país a respeito de você e de sua sabedoria é de fato verdade. Porém, eu não pude acreditar até que vim e vi com os meus próprios olhos. Acontece que não tinham me contado nem a metade. A sua sabedoria e a sua riqueza são maiores do que ouvi dizer. Como são felizes as suas esposas! Que sorte têm os seus servidores que estão sempre ao seu lado e têm o privilégio de ouvir os seus sábios provérbios. Bendito seja o Senhor, o seu Deus, que ficou tão contente com você que o tornou rei de Israel. O amor dele por Israel é eterno. Por isso ele o tornou rei de Israel, para que você possa manter a lei e a justiça. Ela entregou ao rei os presentes que havia trazido, mais de 4.000 quilos de ouro e uma grande quantidade de especiarias e de pedras preciosas. Nunca mais veio uma quantidade tão grande de especiarias como a que a rainha de Sabá deu a Salomão. Os navios de Irão, que haviam trazido ouro da terra de Ofir, também trouxeram de lá uma grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Salomão usou a madeira para fazer corrimãos para o templo e para o palácio, e também fez harpas e liras para os músicos. Foi a primeira vez que se ouviu essa madeira em Israel, e até hoje nunca mais se viu ali madeira igual àquela. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além de todos os outros presentes de costume. Então a rainha e os seus servidores voltaram para Sabá, a sua terra. Todos os anos, o rei Salomão recebia mais ou menos 23.000 quilos de ouro, além dos impostos pagos pelos comerciantes, dos lucros do comércio e dos impostos pagos pelos reis árabes e pelos administradores dos vários distritos do país. Salomão fez 200 grandes escudos e mandou folhear cada um com quase 7 quilos de ouro. Também fez 300 escudos menores e folheou cada um com quase 2 quilos de ouro. Ele mandou colocar todos esses escudos no salão da floresta do Líbano. Salomão também mandou fazer um grande trono, revestido de marfim e de ouro puro. O trono tinha 6 degraus, com a figura de um leão nas pontas de cada degrau. Isto é, havia 12 leões ao todo. Atrás do trono havia uma figura de cabeça de touro, e no lado de cada um dos 2 braços do trono havia a figura de um leão. Nunca havia existido em outro reino um trono como esse. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro, e todos os objetos do salão da floresta do Líbano eram de ouro puro. Não se usou prata, porque no tempo de Salomão esse metal era considerado sem valor. Salomão tinha uma frota de navios que viajava junto com a frota de Irão. Cada 3 anos, a sua frota voltava, trazendo ouro, prata, marfim, macacos e micos. O rei Salomão era mais rico e mais sábio do que qualquer outro rei. E pessoas do mundo inteiro queriam ir ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Todos aqueles que chegavam
traziam um presente para ele: objetos de prata e de ouro, roupas, armas, especiarias, cavalos e mulas. E foi assim ano após ano. Salomão ajuntou 1.400 carros de guerra e 12.000 cavalos de cavalaria. Espalhou uma parte deles por várias cidades e deixou o resto em Jerusalém. Em Jerusalém, durante o seu reinado, a prata era tão comum como as pedras, e havia tantos cedros como as figueiras bravas que existem nas planícies de Judá. Os agentes do rei controlavam a importação de cavalos de Musri e da Cilícia e a importação de carros de guerra do Egito. Esses agentes forneciam cavalos e carros de guerra para os reis heteus e sírios, vendendo cada carro por 600 barras de prata e cada cavalo por 150 barras de prata. 1 Reis, capítulo 11. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do rei do Egito. Ele casou com mulheres hetéias e com mulheres dos países de Moabe, Amon, Edom e Sidom. Casou com elas mesmo sabendo que o Senhor Deus havia ordenado aos israelitas que não casassem com mulheres estrangeiras, porque elas fariam com que os corações deles se voltassem para outros deuses. Salomão casou com 700 princesas e também teve 300 concubinas. Elas fizeram com que ele se afastasse de Deus, e quando ele já estava velho, fizeram com que o seu coração se voltasse para deuses estrangeiros. Ele não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como Davi, o seu pai, havia sido. Salomão adorou Astarote, a deusa de Sidom, e Moloque, o nojento deus de Amon. Ele pecou contra o Senhor e não foi fiel a ele como Davi, o seu pai, havia sido. Na montanha que ficava a leste de Jerusalém, ele construiu um lugar para a adoração de Quemos, o nojento deus de Moabe, e um lugar para a adoração de Moloque, o nojento deus de Amon. Também construiu lugares de adoração onde todas as suas mulheres estrangeiras queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus próprios deuses. O Senhor, o Deus de Israel, havia aparecido a Salomão 2 vezes e lhe havia ordenado que não adorasse deuses estrangeiros. Mesmo assim, Salomão não obedeceu ao Senhor, mas afastou-se dele. Por isso o Senhor ficou muito irado com Salomão e disse: Você quebrou a sua aliança comigo e desobedeceu aos meus mandamentos. Por isso eu vou tirar o reino de você e vou dá-lo a um dos seus oficiais. No entanto, por amor a Davi, o seu pai, eu não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. E não tomarei dele o reino inteiro, mas deixarei que ele fique com uma tribo, por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém, que escolhi para ser a minha cidade. O Senhor Deus fez com que Hadade se virasse contra Salomão. Hadade era da família do rei de Edom. Muito antes disso, quando Davi tinha conquistado Edom, Joabe, o comandante do exército de Israel, havia ido até lá para sepultar os mortos. Ele e os seus soldados ficaram ali 6 meses e durante esse tempo mataram todos os homens de Edom.
Somente escaparam Hadade e alguns escravos edomitas que pertenciam ao seu pai. Eles fugiram para o Egito. Naquele tempo, Hadade ainda era menino. Eles saíram de Midian e foram até Parã, onde alguns homens se juntaram a eles. Então viajaram para o Egito e foram falar com Faraó, rei daquele país. Este deu a Hadade um pedaço de terra e uma casa e lhe forneceu comida. Hadade ganhou a amizade do rei e ele lhe deu a sua cunhada, a irmã da rainha Táfnis, em casamento. A esposa de Hadade deu à luz um filho chamado Genubate, que foi criado pela rainha no palácio, onde ele morava com os filhos do rei. Um dia, no Egito, Hadade ficou sabendo que Davi tinha morrido e que Joabe, o comandante do seu exército, também estava morto. Então disse ao rei: Deixe que eu volte para minha terra. E o rei disse: Por que você quer voltar? Será que aqui está lhe faltando alguma coisa? E por isso você quer voltar para sua terra? Não, me falta nada, não me falta nada, respondeu Hadade, mas deixe-me ir. Então Hadade voltou para sua terra e, como rei de Edom, foi um mau e feroz inimigo de Israel. Deus também fez com que Rezon, filho de Eliada, se virasse contra Salomão. Rezon havia fugido do seu patrão, o rei Hadadezer de Zoba, e tinha se tornado chefe de uma turma de bandidos. Isso aconteceu depois que Davi derrotou Hadadezer e matou os sírios, que eram aliados dele. Rezon e os seus homens foram morar em Damasco, e ali eles o fizeram rei da Síria. Rezon foi inimigo de Israel durante toda a vida de Salomão. Houve outro homem que se virou contra o rei Salomão. Foi Jeroboão, filho de Nebate, que era de Zereda, no território da tribo de Efraim. Jeroboão era oficial de Salomão e sua mãe, era uma viúva chamada Zerua. Esta é a história da revolta de Jeroboão. Salomão estava aterrando o lado leste da cidade de Jerusalém e consertando as muralhas da cidade. Jeroboão era um jovem capaz e Salomão viu que ele trabalhava com vontade. Então o colocou como encarregado de todos os trabalhadores forçados do território das tribos de Manassés e Efraim. Um dia Jeroboão saiu de Jerusalém em viagem e o profeta Aías de Siló se encontrou com ele sozinho na estrada, no meio do campo. Então Aías tirou a capa nova que estava usando, cortou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: Fique com 10 pedaços, porque o Senhor, o Deus de Israel, está lhe dizendo o seguinte: eu vou arrancar o reino da mão de Salomão e vou dar 10 tribos a você. Salomão ficará com uma tribo por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém, a cidade que escolhi em toda a terra de Israel para ser minha. Vou fazer isso porque Salomão me rejeitou e tem adorado deuses estrangeiros. Astarote, a deusa de Sidom, Quemos, o deus de Moabe, e Moloque, o deus de Amon. Salomão tem me desobedecido. Ele tem agido de maneira errada e não tem guardado as minhas leis e as minhas ordens, como Davi, o seu pai, guardou. Mas eu não vou tomar de Salomão o reino todo.
vou deixar que ele governe enquanto viver. Eu farei isso por causa de Davi, o meu servo que escolhi e que obedeceu aos meus mandamentos e leis. Do filho de Salomão eu tomarei o reino e lhe darei a você 10 tribos, mas deixarei que o filho de Salomão fique com uma tribo, para que eu sempre tenha um descendente de Davi reinando em Jerusalém, a cidade que escolhi como lugar onde devo ser adorado. Jeroboão, eu vou fazer de você o rei de Israel e você vai governar todo o território que quiser. Se você der atenção a todas as minhas ordens e viver de acordo com a minha vontade, fazendo aquilo que eu aprovo e obedecendo às minhas leis e aos meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, então eu sempre estarei com você. Eu farei com que você seja o rei de Israel. E como fiz com Davi, certamente farei com os seus descendentes, que governem depois de você. Por causa do pecado de Salomão, eu castigarei os descendentes de Davi, mas isso não será para sempre. Por causa disso, Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito. Jeroboão ficou com Sisaque, rei do Egito, e morou lá até a morte de Salomão. Todas as outras coisas que Salomão fez, os seus atos e a sua sabedoria estão todos registrados na história de Salomão. Ele governou 40 anos em Jerusalém como rei de todo o povo de Israel. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e seu filho Reboão ficou no lugar dele como rei. Amém, irmãos. Aqui nós encerramos a nossa leitura do dia de hoje. Nós prestamos bem atenção, né, irmãos, na leitura e vimos como Salomão era bem-sucedido em todo o reinado, mas houve um vacilo da sua parte. Ele deixou de obedecer os mandamentos do Senhor e ele cometeu o pecado mais horrível, que foi adorar outros deuses, ídolos, feitos por mãos de homens. Infelizmente, isso fez com que o coração de Deus ficasse muito entristecido, porque ele não foi fiel como seu pai Davi tinha sido fiel. O Senhor lhe concedeu o que ele havia pedido, a sabedoria, e lhe concedeu, por causa da sabedoria, paz com seus inimigos ao redor, lhe concedeu riquezas sem medida, onde a prata era considerada um objeto comum, era considerado como as pedras. Ai, irmãos, como o coração dele se deixou levar pelas crenças das mulheres que ele adquiriu, colocando ídolos para serem adorados, fazendo postes ídolos e altares para esses deuses em toda a terra de Israel. E assim profanou o povo de Israel, profanou a terra santa, a terra escolhida e prometida que haviam conquistado. E por consequência disso, a paz que havia com seus vizinhos começou a sucumbir. Os reinos começaram a se levantar contra o povo de Israel. Ah, irmãos, como o pecado é uma decadência espiritual, material, em todos os sentidos. Que o Senhor nos guarde, que possamos pedir a graça do Senhor todos os dias das nossas vidas,
para não pecarmos contra o Senhor, para não termos um coração endurecido que se esqueça do Senhor, que se esqueça da sua lei, que se esqueça dos seus mandamentos e que possamos caminhar até o fim, não apenas começar bem, continuar e chegar até o fim para a honra e glória do nome do Senhor, sendo como Paulo, combater o bom combate e guardar a fé até o fim da nossa existência aqui, porque temos garantido uma promessa de vida eterna com o nosso Senhor. Aleluia! Deus abençoe o nosso dia, meus irmãos, que sejamos cheios da graça, da bênção do Senhor, da sabedoria e que o Senhor nos guie e nos guarde durante este dia, a você, a sua família, a todos os seus. E oremos pelo nosso país. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, até amanhã, se Deus quiser. Amém.